Eu sou José Beniés Eduardo de Carvalho da Silva. Nasci em uma comunidade que hoje ela é afetada pela ferrovia, mas também a mineração. A casa que minha mãe mora está uns 150 metros da ferrovia, ela passa no fundo. Eu conheci a Comissão Pastoral da Terra a partir do movimento estudantil, estudando administração na UNEB, e passamos a fazer alguns trabalhos, né, envolvendo movimentos de juventude, como o Levante, e em 2013 eu fui contratado pela Comissão Pastoral da Terra, CPT, para atuar na região de Caetité. O trabalho da CPT, a pastoral, sendo bem breve, é uma entidade ligada à Igreja Católica, que surge na década de 70, em especial com o trabalho de bispos e leigos, mas que organizando os poceiros na luta pela terra no norte do país. E esse trabalho ele se expandiu pelo Brasil e se desenvolvendo alguns coletivos, algumas equipes da CPT no estado. A CPT que eu atuo, aqui em Caetité, ela atua acompanhando comunidades tradicionais, sejam quilombolas, mas de feixe de pastos, mas comunidades também camponesas, comunidades essas que estão sendo afetadas tanto pelos projetos de eólicas, mas também projetos de mineração, em especial com destaque na região de Caetité, é o projeto da INB, mas também o projeto da Bahia Mineração e o seu complexo, que envolve a ferrovia de integração Oeste-Leste. E aí, para finalizar, mas o trabalho que a gente desenvolve com essas comunidades é fazendo um trabalho de formação, no sentido de fortalecer o protagonismo dessas comunidades, para que elas possam constituir uma organização e uma capacidade de reivindicar e garantir os seus direitos fundamentais, o direito à terra, o direito à água, mas também políticas públicas que garantam a sua produção e reprodução da vida aqui no território. O Movimento pela Soberania Popular na Mineração, UMAN. O UMAN é um movimento que surge nacional em nível de 2012, também no período de 2012 eu conheço, e porque eu vivo nessa realidade em conflito com a mineração, passo a tentar contribuir, embora como já estava no movimento estudantil, movimento de juventude e também adentrando na própria CPT, passei a integrar essas diversas identidades. Mas eu participo efetivamente do MAN porque eu entendo que constituir um novo projeto, um novo modelo de mineração exige uma organização em nível nacional, com um projeto político que apresente que proposta nós queremos de transformar essa mineração no Brasil. E é por isso que me integro ao próprio movimento nessa perspectiva de como construir um programa de soberania popular para a mineração. A respeito de como que é um pouco essa realidade dessas populações aqui do território, de como que estão, como que vivem, primeiro, essas comunidades, elas são comunidades, a maioria tem relação histórica com a formação da mineração na região. Primeiro, se a gente pega Brejinho das Ametistas, que é próximo, que é estar aí em torno de onde passa vários trechos da ferrovia, da FIOL. Brejinho das Ametistas, desde aí o 1870, já havia conhecimento do ponto de vista historiográfico da existência de ametista na região. Então, o povoamento de muitas dessas comunidades, além de ser um processo envolvendo escravização, criação de gado, mas também o povoamento se dá por esse processo da exploração mineral, que se desenvolve em especial aí em 1900, 1950, coordenado, dirigido pelos alemães, mas envolvendo em especial trabalhadores que viviam hibridamente. Eles conviviam com o trabalho com a agricultura camponesa, mas também com garimpo, em épocas de grande estiagem. Então, como não tinha condição de garantir a subsistência a partir da produção da agricultura, muitos desses camponeses, inclusive, eles buscavam a forma de sobreviver a partir da exploração da mineração.
E a mineração, a partir de 1960, aí mesmo com a criação da Vale, a criação da Urandia S.A., na ditadura militar, passa a descoberta de minério de ferro na região de Licínio, Caetité, e passa a haver a exploração do minério de ferro. Isso também um pouco vai organizando, tanto territorialmente, mas espacialmente, essa região, a partir também da produção do ferro e da ametista e da agricultura familiar. Essas comunidades aqui camponesas são comunidades, a região de Caetité, onde tem muitas comunidades camponesas, elas vivem dessa relação, muitas delas conseguem sobreviver da agricultura familiar, outras sobrevivem hibridamente, mas em especial após o final da década de 80 e início da década de 90, com o próprio neoliberalismo, mas também com o desenvolvimento do agronegócio, seja a cana, seja o café, mas principalmente a cana, muitos desses camponeses eles passam a fazer esse processo de imigração para trabalhar no sudeste do país como forma de sobrevivência, seja no corte de cana, que é com destaque, mas também na laranja, no café e etc. Então, são trabalhadores que saíam para o sudeste e ficava lá uma temporada, entre 6 até 9 meses, e retornavam para ou mesmo investir do ponto de vista no trabalho da agricultura na região, ou investir em outras formas meio de sobrevivência, mas sempre mantendo esse ciclo de ficar um período aqui e outra parte sair para o sudeste do país. Com o declínio especial da cana-de-açúcar, desde o declínio aí da política do pró-álcool e mesmo a mecanização do agronegócio e da cana, muitos desses trabalhadores já não tinham mais essa possibilidade de empregos, né? Então, muitos deles se mantinham ou no garimpo artesanal, de forma ilegal, ou fazendo bicos, trabalhando, vendendo a força de serviço, a diária para fazendeiros. Com a expansão do capitalismo aqui na nossa região, em especial com as eólicas, a partir de 2010, mas também a descoberta do projeto da Bahia Mineração em 2007, né, mas que vai mesmo ganhando mais culpa a partir de 2010, em especial com a retirada de famílias com característica quilombola, que é de Antas e de Palmites, e a constituição das obras da ferrovia, muitos desses trabalhadores eles passam a ser integrados a esse processo econômico aqui da região, seja na construção da ferrovia, seja na construção das obras das eólicas aqui. Agora, como que está a situação hoje? Grande parte desses trabalhadores, aqueles que mantêm ainda um grupo, ainda que pequeno, que sobrevive mais do campo mesmo, seja na produção de hortaliça, alface, tomate, cenoura, alguns com pequena produção de gado, e aí produção de leite, queijo, e que comercializam e conseguem sobreviver apenas do campo, mas isso é uma pequena parte, né, uma parte minoritária. Uma outra parte segue sobrevivendo hibridamente, seja por políticas públicas, mas também do próprio campo, ou mesmo trabalhando uma parte no garimpo, e a outra parte sobrevivendo um pouco dessas obras que estão sendo desenvolvidas por essas empresas, seja a eólica, seja a mineração. Mas grande parte desses trabalhadores vive numa situação de precarização muito grande, em especial com todas as contras-reformas geradas no governo Temer e no governo Bolsonaro, que isso aprofundou a situação de pobreza desses camponeses e camponesas, e com a agravante de que a atuação dessas grandes empresas, ainda que elas geraram um emprego nesse período aí de 10 anos, né, 10, 5 anos em especial,
Mas, por outro lado, o conjunto de impactos ambientais, seja hídrico, isso está afetando tanto do ponto de vista da geração de trabalho e empregos de trabalhadores que vivem da agricultura familiar, um exemplo, aí nós podemos conversar depois, rebaixamento de lençol freático, destruição de nascentes, e isso está inviabilizando esses modos de vida, as produções desses camponeses. Por outro lado, a própria ferrovia, a própria mineração aprofundou a especulação imobiliária, isso aprofundou, inclusive, a grilagem de terras por fazendeiros, os cercamentos de áreas públicas que o povo soltava gado, buscava pequi, retirava plantas medicinais, ponhava lenha. Então, essas áreas elas foram cercadas, seja para comercializar, para a construção da ferrovia ou construção do porto, e isso vai criando várias limitações de sobrevivência e organização dessas comunidades rurais. Não houve praticamente debate público, pelo menos grande parte das comunidades que eu conheço, elas não participaram de um debate para compreender como que seria o traçado, quais seriam os impactos, que locais seriam afetados. Se a gente já tem problemas, por exemplo, para debater sobre a Bahia Mineração, que já houve algumas audiências, mas ainda cumprindo muito papel formal, né? Do ponto de vista da ferrovia, grande parte das comunidades afetadas, elas não participaram do processo. Ou seja, muitas comunidades, inclusive, elas só perceberam que há estradas que elas tinham e que chegava até a roça, que ia ter uma mudança, ou que elas não poderiam mais passar, quando os maquinários já estavam fazendo o processo de trabalho efetivo, né? Então, isso somente enquanto um exemplo da limitação e do impedimento de participação dessas comunidades, dessas populações sobre esse processo. E aí, se já nem dialogou, né, do ponto de vista de como que seria o trajeto, os trechos, os impactos, pegaram grande parte das famílias de surpresas, né? E, por outro lado, como essas famílias, em grande parte, ao longo da história, sempre foi excluída por parte do orçamento do Estado, em especial dos municípios, no desenvolvimento de políticas públicas, vive uma carência profunda. A chegada, por exemplo, da ferrovia para comprar alguns terrenos de alguns proprietários, na medida em que eles não tinham nem dimensão dos impactos e da referência dos valores, por exemplo, das propriedades que eles tinham, as empresas compraram grande parte dos terrenos das áreas por preço irrisório, valores muito baixos, mudando toda a situação, seja de localização dessas famílias, seja de relação familiar, de relação cultural, dividindo, inclusive, comunidades, e constituindo uma situação bastante delicada. Então, esse é um primeiro processo da chegada e da negociação que foi extremamente atropelada, onde não houve um processo, por exemplo, de levantamento, de valoração por parte das famílias sobre a sua propriedade. Então, quantos, por exemplo, tinha de árvores frutíferas em tal região, quanto que produzia de cana, quanto que se gerava de renda, quanto que valia uma casa. Então, isso fez com que as famílias fossem pegas de forma desprevenida e grande parte das áreas que as empresas terceirizadas, responsáveis por fazer as negociações, adquiriram, foi por valores extremamente insignificantes e já causando um problema de imediato. O segundo problema foi a partir da atuação. São muitas comunidades que a ferrovia cortam, na região de Caetité mesmo, passa do lado do distrito de Brejinho, que vai causar vários problemas, ainda lá não desenvolveu ainda, porque foi um trecho que ficou paralisado, mas é uma região onde tem muitas, principalmente pedras grandes, eles vão ter que soltar explosivos, e isso vai causar sérios problemas mesmo do ponto de vista físico para as casas e etc. Mas várias comunidades que eles venham constituindo
o desenvolvimento do trecho para a construção da ferrovia, um primeiro problema que a gente identificou logo após essas negociações extremamente desorganizada não, né? Organizada por parte deles, mas gerando um prejuízo muito sério para as famílias locais. Mas um primeiro problema que a gente identificou é que a construção, por exemplo, de canaletas de águas, ou seja, para retirar a água do trecho da ferrovia, eles jogaram muito da água, constituindo uma forma, inclusive, da engenharia que gerou problemas de erosão, que isso acabou entupindo propriedades que inclusive desenvolvia a agricultura, entupindo barragens, reservatórios de água e inviabilizando vários terrenos que produziam milho, capim para gado, são inclusive áreas que até onde eu tenho conhecimento, até hoje elas não foram indenizadas. E como houve um problema nessa região aqui, que grande parte das empresas que estavam responsáveis pela construção do trecho da FIOL foram empresas que estavam envolvidas com a Lava Jato, com a paralisação das obras e a mudança das empresas, isso impediu que muitas, por exemplo, comunidades fossem indenizadas, e aí sempre fica jogando essa situação de uma empresa para outra, e eles colocando que primeiro tem que concluir o serviço para depois fazer o pagamento, como forma de constituir, inclusive, um cansaço com aqueles que estão envolvidos na situação, as famílias envolvidas, ou mesmo pagar um valor ainda mais irrisório em relação ao conjunto de impacto que eles venham causando. Então, isso vai estar sendo um problema do ponto de vista que, assim, eu não sei colocar de forma mais científica, mas que assim é mesmo a destruição de propriedades produtivas do ponto de vista da agricultura familiar pela, inclusive, inviabilidade e equívocos da construção da engenharia da ferrovia, isso envolvendo, inclusive, como eu disse, problemas aí de interrupção de reservatórios de água, interrupção de propriedades produtivas. Uma segunda questão em relação às comunidades muito próximas do trecho e que era necessário usar explosivos para abrir o corte da obra. Essas comunidades, vou dar um exemplo como Serragem e Curral Velho. Muitas dessas de casas, elas foram danificadas por pedras. Tem, inclusive, fotografias, reportagens de comunidades que as casas parece que foram metralhadas, ou parece que está numa guerra de tanta pedra nas paredes, nos telhados, e gerando vários problemas. Inclusive, tem algumas comunidades, algumas famílias que têm até hoje a pedra dentro de casa, convivendo com mais de 8 anos com esse problema, porque está na justiça exigindo indenização que as empresas e a própria Valec não quer se responsabilizar, e eles têm que conviver com esse problema, manter uma pedra que é enquanto prova e enquanto disputa judicial com a ferrovia. Então, isso foi outro problema que veio sendo causado e que segue sem ainda resposta por parte das empresas que estão envolvidas, tanto no consórcio, em cada trecho da construção da ferrovia, mas da própria Valec, e também uma ausência de fiscalização, seja municipal ou estadual, e principalmente uma incapacidade de dar consequência em resposta a essas violações que essas famílias vêm sofrendo na região. Então, eu acho que, do ponto de vista dos impactos, os grandes problemas graves que veio ocorrendo, o primeiro foi esse, a ausência desse debate público, a ausência de audiência, a ausência de esclarecimento de quais seriam os impactos, por onde ia passar o trecho, ou seja, pegou as famílias de forma que não tinha nenhuma informação sobre como seria essa construção. O segundo aspecto é mesmo os equívocos do ponto de vista de engenharia e como que isso vem inviabilizando as áreas produtivas das comunidades. A terceira é principalmente criando danos às próprias casas das famílias, mas também gerando risco de vida.
inclusive uma situação bastante peculiar que ocorreu, em especial com a comunidade de Curral Velho de Caetité, é que durante a pandemia, onde havia a política que tinha que garantir isolamento social, as empresas, inclusive responsável pelo trecho, que eu não lembro se é o lote 4, né, mas da FIOL, que passa em Curral Velho, ela obrigava as famílias a sair de casa, aglomerar debaixo de uma árvore, porque tinha que soltar o explosivo e as famílias não poderiam ficar dentro de casa. Então as famílias não teve nem o direito do isolamento social, porque era obrigado pelas empresas a sair de casa, e já que a mineração ela foi entendida pelo governo enquanto uma atividade essencial. Então, esse é um problema que veio causando e que segue causando a própria ferrovia aqui na região. Então, são alguns aspectos. Além dos impactos do ponto de vista sonoro, de poeira. Então, por exemplo, a minha comunidade de Manuel Vicente, as pessoas não poderiam lavar nem a roupa, porque se lavasse não tinha como, porque durante o dia era trabalho, só poderia lavar a roupa à noite, colocar para secar e tinha que tirar logo cedo, porque no outro dia retornava às atividades das máquinas e era poeira, não tinha como limpar a casa, tinha que manter saco plástico cobrindo as panelas, cobrindo todos a estrutura da casa, devido a um conjunto de poeira que ela acabava gerando. Isso gerou problema do ponto de vista alérgico nas crianças, nos mais velhos. Então, isso aí significa também aumentar o trabalho, em especial das mulheres, né, que é responsável por essa parte do cuidado dentro dessa divisão sexual do trabalho, e isso agravava também a preocupação, o cansaço, o desgaste, ou seja, são um conjunto de violências que perpassa e permeia por parte dessas comunidades, mas que não houve um debate aberto e nem de conhecimento pela maioria, que somente foi ver quando já estava sendo executado em alguns trechos que a obra vem sendo desenvolvida. A ferrovia, porque ela demandava água, ela abriu vários poços artesianos, e muitos desses poços artesianos, como eles eram muito mais profundos do que os poços artesianos, por exemplo, dos camponeses, isso fez com que, por exemplo, muitos camponeses que tinham poço artesiano e que produziam, eles foram inviabilizados da produção, porque na medida em que abriu um poço artesiano mais profundo e passou a puxar a água, isso gerou um problema ambiental, mas também, inclusive, de inviabilização do abastecimento e da produção desses camponeses. Segundo, que é o desmatamento, inclusive em áreas que ou de encosta de nascente ou áreas de nascente. Então, isso gera um problema de aprofundamento da escassez de água e dos impactos às poucas nascentes que existem na região. O outro que eu disse, e que envolve mais os erros do ponto de vista da engenharia, como que o processo de erosão soterrou nascente de rios, soterrou rios, e como que isso criou implicação e segue criando várias implicações. E do ponto de vista econômico, um primeiro aspecto que é bom a gente analisar criticamente, que é a forma de contratação desses trabalhadores e como se organiza, inclusive, um balcão de emprego por parte do poder público. Porque, na medida em que essas empresas chegam na região, a primeira relação que elas se desenvolvem são com o prefeito e com os vereadores locais. Então, inclusive, grande parte desses empregos, desses trabalhadores, passavam a ser organizado por esses vereadores e prefeitos, um novo tipo de coronelismo, né? Seria o coronelismo moderno, aí, se pudesse a gente identificar. E isso, inclusive, também vai gerando um problema de como que se dá essas relações do ponto de vista político e econômico. E a outra questão é que a ferrovia ela inviabilizou, como eu já coloquei, muitas áreas de produção, principalmente desses grupos de camponeses que vivem da produção da agricultura familiar. Ela inviabilizou, seja porque muitos dos trechos da ferrovia cortou áreas produtivas,
e a ausência de organização e assim, a rigidez do ponto de vista desse projeto fez com que muitas dessas áreas elas foram inviabilizadas, então não tem retorno, isso vai gerar um desemprego e tudo mais. Segunda questão, o desenvolvimento das atividades para a construção do trecho da FIOL, a própria poeira, a poeira da pedra, do pó de pedra, caía, por exemplo, na folha do tomate, na folha do capim, e isso destruiu várias áreas de produção, de feijão, e foi prejuízos econômicos que a grande parte das famílias não conseguiu fazer o levantamento e não conseguiu comprovar e garantir a indenização, então isso gerou muitas perdas econômicas, muitas perdas de produção, e esse processo associado com os diversos empreendimentos que está localizado aqui e que vai gerando impacto do ponto de vista ambiental, impacto hídricos e limitando as possibilidades de produção da agricultura familiar, vai também fortalecendo, do ponto de vista mais geral, uma crise de abastecimento, né? Abastecimento, inclusive, alimentar. O que isso, associado ao processo mais de totalidade de mercado, isso influencia também o próprio aumento do preço de alimentos básicos e que isso agrava e acentua para o conjunto das populações. Então, são alguns dos elementos que a gente pode avaliar assim, mais de impactos em relação ao econômico. Houve resistência, todas essas comunidades, de alguma forma, elas fizeram lutas. Algumas fizeram algumas lutas mais organizadas, outras fizeram lutas individualizadas, mas houveram lutas. Mas a grande limitação é a ausência de uma articulação mais conjunta do ponto de vista dessas comunidades, delas se entenderem que elas fazem parte de um problema comum e que elas precisam se unificar para reivindicar demandas que possam se estabelecer e que respondam ao conjunto dessas comunidades. Então, esse é o grande limitante. Então, essa ausência de organização faz com que as mediações sejam feitas por outros, inclusive por tanto vereadores, prefeitos, um conjunto de entidades, mas que, inclusive, ou mesmo não somente a organização, mas, por exemplo, o reforço de demandas jurídicas, sem uma capacidade de uma luta mais organizada, de uma incidência mais com consequência para denunciar e dar maior visibilidade e pressionar aos órgãos do Estado para garantir esse direito dessas comunidades. Então, a ausência de organização limita profundamente a capacidade de reivindicação, inclusive essa que você coloca, sobre a gestão dos impactos, por exemplo. Porque é o seguinte, primeiro que já é complicado fazer gestão de impacto, mas para você conseguir gerir alguma coisa, você precisa ter um plano, assim, e os projetos aqui, se eles não foram nem debatidos com as populações, se os impactos eles não foram, inclusive, previamente dimensionado, avaliado e constituído, inclusive, um plano de atuação, de prevenção a esses impactos, a essas problemáticas, fica uma situação bastante difícil de conseguir respostas, inclusive, dessas comunidades conseguir efetivar um conjunto de direitos as quais elas foram violadas. Então, essa é a primeira problemática que está colocada. E, do ponto de vista de fiscalização, praticamente inexistente. Tanto é que, assim, a situação que vivem muitas comunidades, aí retomo de novo o exemplo da comunidade de Curral Velho de Caetité, é uma violação de forma, assim, extremamente grave que essa comunidade vive, ou seja, violação básicas de viver, risco de vida, situação de perca, de prejuízos enormes e de uma situação que se arrasta já há anos. E ainda que essas comunidades, por exemplo, provocou ação no Ministério Público, desenvolveu audiência com o Ministério Público, mas o próprio Ministério Público encontra dificuldade do ponto de vista pressionar e conseguir fazer com que essas empresas elas cumpram
com as suas responsabilidades e que o Estado também assuma as suas responsabilidades diante as violações. Então, se torna uma situação bastante desconfortável e de grandes problemas para essas comunidades, porque é um conjunto de impacto, um conjunto de conflitos, e não havendo um plano, inclusive, que pudesse projetar e apresentar que soluções desenvolver diante possíveis impactos, riscos, e diante a desorganização dessas comunidades para apresentar um projeto comum de forma com consequência diante a sociedade e diante o Estado, isso faz com que prevaleça os interesses das grandes empresas e que, nesse sentido, vai prevalecer, em especial, a conveniência com o conjunto de violações que elas praticaram junto a essas populações. Aí, por último, qual é o projeto, as propostas que essas comunidades demandam e que exigiria uma outra perspectiva de desenvolvimento? Veja, e aí eu já disse um pouco assim, ao longo da história, essas comunidades, elas resistem, sobrevivem nesses territórios, inclusive com a omissão por parte do Estado em relação a políticas públicas que pudesse fortalecer um desenvolvimento local próprio. A segunda questão é que as elites econômicas que inclusive controlam o poder político local, eles também não têm um projeto de desenvolvimento local, um projeto alternativo. Então, a condição política que, principalmente, as elites políticas que dirigem os municípios, as câmaras de vereadores, têm justamente esperar que venha um grande projeto econômico de fora e que, a partir do desenvolvimento desse projeto, que eles vão conseguir também agariar tanto condições econômicas, seja por aporte de empresas locais, seja por influências econômicas, e como que, a partir dessas influências, eles se fortalecem politicamente, seja no controle eleitoral da população, ou seja, a partir de financiamento de campanha. Então, inclusive, os grandes projetos, que é como o caso da mineração, da eólica, que se torna, para esses setores das elites econômica e política local, uma forma de se subordinar e estar atrelado como forma de manutenção do status quo. Então, um pouco por aí que passa essa relação. Mas qual era o projeto que era necessário desenvolver? Primeiro, a história dessa região aqui é uma história que está muito ligada à mineração, inclusive sendo praticada pelos trabalhadores. Então, um dos aspectos era que era necessário desenvolver projetos que possibilitassem cooperativas, que inclusive tem aqui na região, mas como fortalecesse cooperativa de trabalhadores, que essa cooperativa pudesse desenvolver uma mineração com outros princípios, inclusive ecológicos. Sabemos que a mineração ela traz degradação, impactos ambientais, mas como desenvolver experiências que pudessem ser praticadas pelos próprios trabalhadores, gerando emprego e desenvolvimento econômico local, e inclusive investimento desses próprios trabalhadores na região e local, ou seja, não somente incentivar grandes empreendimentos transnacional vindo de fora, mas como que o Estado, que inclusive está investindo na ferrovia, está investindo seja na oneração fiscal diversa, seja investindo no porto, por que o Estado, o governo, também não investa também justamente em cooperativa, na organização dos trabalhadores que pudesse desenvolver economicamente? Inclusive, trazendo o histórico da mineração, fortalecendo essas perspectivas mais cooperativadas de trabalhadores. A segunda é fortalecer a agricultura familiar, ou seja, a produção camponesa. Então, de como que garantir políticas, técnicos que acompanhem a produção, que fortaleça redes de distribuição e comercialização desses produtos, de como que incentiva e dar condição, seja de formação técnica, formação profissional e acompanhamento desses processos. Então, isso exigiria que o Estado garantisse um investimento nesse projeto desenvolvimento da agricultura familiar, que isso, inclusive, geraria muito mais empregos permanentes
e que fortalecia a economia local. Uma terceira questão era um fortalecimento de uma política de fiscalização do ponto de vista ambiental e de controle, porque as empresas estão, aí não somente a ferrovia, mas a mineração, as eólicas, as empresas que estão situadas aqui na região, está gerando um processo de desmatamento, de ataque mesmo, inclusive aos territórios, áreas que são fundamentais para a garantia da fonte hídrica, e isso está criando problemas de inviabilidade, inclusive, daqui a 10 anos, de muitos desses camponeses se manter nos territórios rurais, por causa que está havendo essa destruição. E há essa destruição ambiental porque falta fiscalização, falta concurso público, falta investimento nos órgãos ambientais, técnico, que possibilita essa fiscalização e esse controle do ponto de vista ambiental, porque isso também favorecia um desenvolvimento de uma agricultura camponesa, ecológica e etc. Sem mencionar outras alternativas que é possível aqui na região, como do ponto de vista de turismo, porque é uma região que ainda que são poucas áreas ainda, mas que tem algumas que tem cachoeira, tem rios, de como fortalece essas possibilidades, como fortalece, por exemplo, o trabalho que muitas mulheres vêm desenvolvendo a partir de associação de mulheres de produção de bolos, como que integra isso à própria política do PAA e etc. Ou seja, a alternativa existe. Agora, qual é o problema? É que sem a organização popular para demandar e colocar isso como um programa e uma resposta a que modelo econômico que essas populações querem para desenvolver a região, a ausência dessa organização popular faz com que prevaleçam os grandes interesses econômicos que estão, de forma direta ou indireta, controlando as estruturas políticas, seja elas estaduais, sejam elas locais. Vou fazer alguns comentários gerais. Eu não tenho assim um debate sobre a ISA, já li algumas coisas, já ouvi algumas falas, mas assim, de forma geral, e que acredito que não estarei equivocado, sobre esse processo de integração, que é um processo de integração subordinada. Nós sabemos que estamos dentro de uma disputa geopolítica e que o nosso papel do ponto de vista Brasil, mas da América Latina e a África, no mercado de troca internacional, ele tem um papel que é a exportação de bens primários e que a estruturação de logística que vem sendo financiada por grandes potências, seja elas capitalista neoliberal, no caso dos Estados Unidos, mas seja capitalista, um capitalismo de Estado, seja a China, ela tem em vista esse processo de integração que visa aprofundar esse modelo de subordinação e de dependência. E que no caso da ferrovia, mas assim também como o conjunto de estruturas que vem sendo desenvolvido na ISA, cumpre esse papel de como garante essa estrutura de saque dos nossos bens naturais, seja eles os minérios, seja a água, seja os nossos alimentos, e de como aprofunda esse padrão de produção. E sabemos que esse processo só vem aprofundando uma desigualdade tanto social, econômica e política dos nossos territórios, e que por isso a importância e a necessidade de constituir um debate de soberania, mas também de como, inclusive, as forças populares retomam um debate, que é o debate do internacionalismo. Ou seja, o capitalismo, se fala que se globalizou, né, mas no sentido ele se tornou hegemônico e hoje o capitalismo neoliberal ele está bem de forma globalizada, né, e a capacidade, os problemas que enfrentamos com as mineradoras aqui são muitos problemas que enfrenta, por exemplo, muitos dos trabalhadores e povos que vivem na África, por exemplo, inclusive enfrentando conflito com a mesma mineradora. Você pega o exemplo da Vale, mas inclusive grande parte de investidores de empresas
mineradoras que estão no Chile são também empresas, são investidores que estão aqui com empresas que estão minerando em territórios brasileiros. Então, um grande desafio é como que a gente consegue fortalecer as organizações em nível nacional, mas como que a gente vai se articulando do ponto de vista internacional, pensando um projeto de soberania que abarque o conjunto dos nossos povos que vive situação semelhante do ponto de vista da opressão e da violência desse capital internacional. E no caso em específico dessa estrutura mais de logística, é como que também a gente um pouco se articula e possamos debater, inclusive, qual é o projeto de soberania que queremos para a nossa região, qual é o modelo de desenvolvimento que queremos adotar com o protagonismo do nosso povo, e enfrentar um conjunto de impactos que são comuns, ainda que com algumas características particulares, seja na resistência, seja na forma de adentrar no território desses empreendimentos, mas que são comuns nos seus aspectos mais universais, e que aflige aí o conjunto das populações, seja do Peru, do Brasil e etc. Então, o grande problema desses processos da estruturação logística, da integração, que é um reforço dessa integração subordinada ao capital central, ao imperialismo, e o reforço da nossa dependência. Então, isso não serve de modo algum para a construção de um projeto soberano, porque, pelo contrário, isso é a negação de qualquer perspectiva de soberania. Então, eu acho que o grande desafio é como que a gente fortalece o internacionalismo, no sentido de trocar experiências de lutas, fortalecer a unidade numa luta internacional mais unificada entre as organizações, e como a gente pauta um outro projeto de superação a esse modelo periférico e dependente.